Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Com o objetivo de fixarmos melhor a nossa aula da escola dominical, eu tive essa ideia de trazer para vocês a nossa lição aqui em áudio, para que a gente possa estar ouvindo nos lugares diversos, para que quando cheguemos na nossa igreja, já estaremos bem encaminhado com essa lição, bem acostumado com a mensagem da própria lição. Amém? Então, você que é novo aqui no canal, não esquece de estar comentando, compartilhando e também se inscrevendo no canal, não é? Ativando o sininho. Eu sou o presbítero Herivaldo e conto com você. Toda semana estaremos gravando esta aula aqui para você escutar nos diversos lugares e ficar mais por dentro da lição. Hoje vamos para a lição de número 11 desse trimestre, que é relacionamentos em família. E a lição é os prejuízos da mentira na família. O textuário diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A verdade prática diz o seguinte: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, do verso 1 ao versículo de número 11. Vamos estar lendo esse texto na nossa leitura em classe, que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retirasses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficando para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esses desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Meus amados irmãos, essa lição falará sobre os prejuízos da mentira na família. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha
a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência alguma. Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Primeiro tópico, vamos falar sobre uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelaram a transformação de vida. Transformação essa alcançada pelo poder do Evangelho, conforme está em Romanos 1,16. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a cristão daquele tempo, advindos do grupo grande dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor genuíno, um amor generoso e voluntário também. A marca dessa igreja era a ajuda mútua dos seus membros, que vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para cumprir a necessidade dos cristãos carentes, conforme em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seu coração de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Está em Atos 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda, quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual,
o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo? Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica, ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja. Na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Segundo tópico, vai falar sobre o problema da mentira na família, dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja, dentro da própria igreja, sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Veja isso em Atos capítulo 5 e versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com sua respectiva paixão, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominado pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, 17, também o 24 e o 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem fonte no diabo, que é o pai da mentira, conforme João capítulo 8, versículo 44, também 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas sim na carne. O uso da mentira revela a escravidão da carne, conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. O tópico 3 da lição vem falar sobre a proteção na família, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado com os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira. No Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a família dele. Está em Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira.
Ninguém está livre de se achar dominado pela mesma hipocrisia e mentira que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, pois que encheu Satanás o teu coração? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem que Satanás encham seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos encher o nosso coração de Deus, estar em oração e vigilância. Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Meus amados, chegamos à conclusão, e como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea. Membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. Mas a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza de quê? Da verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir sobre esta lição. Na verdade, que possamos refletir sobre esta lição tão importante, sobre os prejuízos da mentira na família. Eu sou o presbítero Herivaldo, vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, se você é novo aqui, se inscreva no canal. Não custa nada, ativa o sininho das notificações também. Deixa o teu comentário para fortalecer o nosso canal. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.